Olá, malta! Sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio do nosso podcast Pega Essa Visão. Hoje estamos com uma convidada muito especial. Não poderia ser outra, não é? A primeira pessoa tinha que ser ela, minha esposa especial, Rayane Gomes. Olá, pessoal, graça e paz. Olá, meu amor. Olá, meu amor. Hoje vamos falar sobre... Chamado. Você tem um chamado? Você tem um chamado? Tenho. Eu tenho um chamado? Todos nós temos um chamado especial vindo do céu. E hoje, além dessa pessoa especial que está aqui nesse primeiro episódio, eu creio também que Deus vai estar aqui conosco. Então, nós três juntos vamos falar do que é um chamado. Você está preparado para viver o chamado? Você está disponível? O chamado de Deus para a sua vida é o mesmo chamado que você quer viver? Eita. Então, vamos juntos. Pega essa visão. Estou muito feliz de ter você aqui junto comigo nesse primeiro episódio, onde estamos vivendo um chamado. Amém. Na verdade, não para nós, mas sim para Deus. E é exatamente sobre esse tema que iremos falar hoje. Amém. Você acredita que todos nós temos um chamado? Com certeza. Eu acredito sim. Acho que desde o ventre da nossa mãe, Deus já nos criou com propósito, não é? Então, sim, nós somos chamados por Deus para fazer algo muito grande nessa terra. Eu acho interessante. Esse tema veio depois que eu li uma passagem em Mateus 24:14 que diz: pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Na verdade, isso é uma parábola onde Jesus ensina que ele conta a história, né, na verdade, de um rei. Ele diz: esse rei é comparado ao reino de Deus. Ele conta que um rei iria fazer uma festa para seu filho e convidou as pessoas mais importantes da cidade. Só que as pessoas não quiseram vir. Ele mandou os seus servos convidar as pessoas mais importantes, mas elas arrumaram desculpa. Foram fazer outras coisas, resumindo, foram fazer outras coisas e não quiseram ir. Então o rei, para não perder o banquete que já estava tudo pronto, mandou convidar todas as pessoas que visse pela rua. Então os seus servos foi e as primeiras pessoas que eles viram, eles convidaram. E quando essas pessoas foram convidadas, quando estavam dentro lá da festa, não é? O rei apareceu e viu uma pessoa que não estava com as vestes adequadas. E essa pessoa foi amarrada e foi presa. E eu acho que mataram, com certeza. Porque a palavra diz isso. E isso é interessante porque eu acredito se todos que estavam lá dentro estavam vestidos de vestes, como é que eu posso dizer? Especiais para aquele momento. E por que aquele rapaz não estava? Eu acredito que eles deram essas roupas, porque a palavra diz que eles pegaram qualquer um que estava na rua, só para acontecer a festa. E eu entendi o que com isso? Que muitas das vezes a gente somos chamados para festas que na nossa visão de hoje é o reino de Deus. Mas muitos não querem vestir a roupa adequada para o ambiente. Pegou essa visão? Peguei. Muitos são chamados para vir viver no reino de Deus, para vir viver o evangelho, mas na porta não querem deixar para trás suas roupas velhas. Não querem deixar para trás suas vontades, seus gostos, seus pecados. Querem entrar para a festa do jeito que estão. E tem até aquela... Muitos dizem, eu tenho que mudar para primeiro aceitar Jesus. Não, para depois aceitar Jesus. Mas a verdade é que quando Deus nos chama para um banquete, para uma festa, ele nos dá roupa, ele dá tudo aquilo que a gente necessita para estar adequado Amém. ao ambiente de Deus. E essa passagem chamou bastante minha atenção e justamente por esse tema. Você foi convidada para o reino de Deus. Foi fácil? Foi difícil? Tem umas perguntas aqui. Como você descobriu o seu chamado? Eu descobri meu chamado quando eu ainda era pequena, porque os meus pais são pastores. E desde pequena eu sempre acompanhei os meus pais em todos os ministérios. E muitas das vezes, para eles cumprirem o chamado deles, eles precisavam mudar de cidades, não é? Então, os meus pais, eles abriram muitas igrejas, muitos ministérios. E no meio desse pastoreio, por parte dele, eu descobri
o dom de louvar e de ministrar. Então, foi mesmo assim a partir dos meus pais. Houve algum momento específico que você e que Deus... Você falou que seus pais foi uma fonte especial, não é? Uhum, Porque levou você no caminho. sim. Mas você sentiu em algum momento Deus te dando direcionamento para que o seu... Porque a gente vai para a igreja e tem várias funções. A gente pode ser ministro de louvor, a gente pode ser pregador, tem várias coisas. Você viu Deus te dando direções, olha, você vai ser ministro de louvor. Você sentiu essa direção de Deus? Na verdade, eu acredito que o direcionamento de Deus é aquilo que a gente sente no nosso coração. E eu sempre senti um amor por louvar, por ministrar, por estar presente no ministério de louvor. Então, eu acredito que a forma da gente sentir Deus nos chamar é onde o nosso coração mais pulsa e mais queima. É ali que é o seu primeiro chamado. Porque não quer dizer que eu tenho apenas um chamado, não. O Senhor, Ele nos dá uma semente, não é? E depois a gente tem que multiplicar essas sementes. Então, o meu primeiro chamado, eu senti no meu coração queimando forte sobre o louvor. Isso é interessante que a gente foca só um chamado, não é? Uhum. A gente, o meu chamado é para isso, o meu chamado é para aquilo. E muitas das vezes a gente se isola nisso. Se o meu chamado é ser ministro de louvor, eu não quero mais pregar, eu não quero mais... Entendeu? A gente muitas das vezes se isola só em uma coisa só. Mas na verdade tudo aquilo que a gente faz tem só um propósito. Que é levar a palavra de Deus, que é falar do evangelho, do seu amor. Amém. E durante essa trajetória, você falou que através dos seus pais, que você sentiu Deus te dando direções, foi nítido, não é? A alegria, a gente fala de primeiro amor. Uhum. Aquele primeiro amor quando você encontrou um violão, quando você encontrou um microfone. Mas e as dificuldades? Porque você encontrou o seu propósito, o seu chamado. Mas daí também vem as dificuldades. Foram fáceis? Tiveram muitas? Não tiveram? Nos conta um pouco. O caminho do Senhor, ele não é fácil, não é? Então, eu acredito que durante a nossa caminhada, a nossa trajetória com o Senhor, o inimigo ele tenta lançar situações para nos fazer desanimar, não é? Então, eu acho que é aí que entra muito o relacionamento que você tem com o Senhor. Porque quando você permanece enraizado com o Senhor, pode vir os vendavais, podem vir as dificuldades, mas isso não te abala. Né? Às vezes é verdade que a gente fica um pouco frágil, desanimado, mas permanecemos ali, né? Então, é como diz a palavra do Senhor, que a árvore plantada junto ao ribeiro das águas, mesmo cortada, ela voltará a brotar. Então, eu acredito que a solução é você permanecer sempre em oração, em relacionamento com o Senhor. Porque sim, não é fácil, mas quando nós estamos com o Senhor, nós conseguimos avançar e crescer. Isso é algo muito interessante, por quê? Essa visão. Porque se a gente não tiver uma intimidade com Deus, foi o que você falou, um relacionamento mais profundo com Deus, a nossa vontade, muitas das vezes eu quero ser um baterista, mas Deus está dizendo que o meu chamado é louvar, cantar. Mas minha vontade fala mais alto do que a vontade de Deus. Porque quando a gente não tem uma intimidade com Deus, sempre a voz mais alta vai ser a do nosso desejo. Vai ser daquilo que a gente quer. É algo que eu já preguei já e isso marcou muito a minha vida. A gente idealiza como a gente quer que sejam nossos sonhos. E deixa de lado os sonhos de Deus. É verdade. E a gente, quando dá errado, porque a gente idealizou que ia dar tudo certo. A gente não vai ter um sonho e vai achar que vai dar errado. Não é? É interessante isso. Então, quando a gente tem uma intimidade maior com Deus, uma intimidade profunda com Deus, a gente vai ouvir exatamente a voz dele, nos guiando e nos direcionando para exatamente o propósito e o chamado que ele nos preparou para nós, não é? É verdade. Então, isso é muito importante, ter intimidade com Deus. Mais uma pergunta aqui. Você já falou aí, não é? De tudo isso. O que fazer quando sentimos inseguros ou incapazes diante do nosso chamado? Ir lá e fazer.
É porque realmente às vezes nos bate um medo, uma insegurança, um nervosismo, e isso é natural, não é? Porque quando nós fazemos para Deus, nós precisamos saber que existe uma responsabilidade muito grande, porque nós estamos mexendo com o reino espiritual. E então, como eu disse, sempre vai acontecer situações para nos fazer parar, desistir, desanimar. E o nervosismo, o medo, ele faz exatamente isso. Só que a gente precisa ultrapassar isso e fazer mesmo assim. Não é? Porque todas as vezes antes de eu subir no altar para ministrar, quando eu estou escalada para ministrar, eu sempre sinto um nervosismo, não é? O coração começa a acelerar, a mão começa a suar, mas nós precisamos permanecer constantes no Senhor. Nós precisamos ir lá e fazer. Interessante, não é? Mais uma vez, mais uma visão aí. É interessante que muitas das vezes o nosso chamado é morto por pessoas que estão ao nosso lado, ao nosso círculo. Por quê? Porque a gente se preocupa muito com a opinião dos outros. É exatamente o que eu falei aqui. As dificuldades vêm de pessoas próximas. A dificuldade vem, eu prego, né, às vezes, e muitas das vezes a gente tá ali pregando e a fisionomia das pessoas nos entristece. Uhum. Nos faz, não, você tá falando besteira. Você tá fazendo algo de errado. E muitas das vezes isso nos trava de uma maneira que, sabe, é sem explicação. A gente precisa muito ter uma intimidade com Deus, como você frisou aí, e não olhar exatamente para o que as pessoas né? acham. O que você tem a dizer sobre isso? Você já passou por isso? Você já estava ali em cima do púlpito louvando e pessoas lhe deram opiniões negativas, você viu olhares diferentes? Na verdade, opiniões negativas, nunca ouvi. Mas acontece. Boa, né? Não sou boa. Mas a gente, quando nós estamos em cima do altar, não é? Nós temos ali aquela visão para toda a igreja. E sim, realmente acontece em alguns momentos que as pessoas elas estão muito distraídas. Né? Às vezes a pessoa tá na igreja, tá mascar um chiclete, tá olhar para um lado, tá olhar para o outro, tá brincar aqui, tá conversar. E às vezes a gente fica se sentindo, como que eu posso falar, meu Deus, o que tá acontecendo, não é? Nós estamos aqui, estamos louvando, tô sentindo a sua presença, mas por que essas pessoas estão assim? Então isso acontece muito, só que eu tenho uma técnica, né? A minha técnica é... Pegou a visão aí, tá com dificuldade, improvise técnicas. A minha técnica é fechar os olhos e olhar para o céu. Né? Olhar para o teto, no caso. Porque eu me lembro que o meu intuito ali é fazer com que as pessoas sintam a presença de Deus e levem também a adoração delas ao Senhor. Mas eu não tenho responsabilidade sobre a pessoa. A responsabilidade que eu tenho é entre mim e o Senhor. Então eu fecho os meus olhos e falo, Senhor, é para ti. E eu entrego o meu perfeito louvor e a minha perfeita adoração para Ele. Isso traz um alívio, não é? Você ter a consciência de que você está ali fazendo aquilo que Deus te pediu para fazer, mas você não tem responsabilidade do que as pessoas vão fazer com aquilo que você está entregando a elas. Porque é individual. E o chamado também é individual. Eu preciso querer viver o meu chamado, não é? Porque não é porque eu estou em cima do altar que eu sou uma pessoa especial. Não. Cada um dentro da igreja tem um chamado. E eu preciso ser responsável por desenvolver o chamado que o Senhor me deu. Não é? Porque existe uma parábola que fala sobre os talentos, não é? Que o Senhor, ele deu 1 talento para um, o Senhor deu 2 para outro, 5 para outro, 10. E um que tinha 1 foi lá e enterrou, né? O que tinha 5 foi lá e fez mais 5, investiu. O que tinha mais também foi lá e investiu. E quando o dono daquela dos talentos voltou para prestar contas, não é? As pessoas falaram, olha, você me deu
10, eu consegui fazer 20, você me deu 5, eu consegui fazer 10. Mas aquele que ele deu 1, enterrou e disse, eu tive medo, porque você era uma pessoa muito nervosa, não é? Astuta. Então eu tive medo, eu enterrei e tá aqui o seu talento. Então, o que ele fez, ele pegou daquele que só tinha 1 e que não conseguiu multiplicar e deu para o que tinha mais. Não é? Então, quando nós enterramos o nosso chamado, Pega essa visão. nós perdemos, não é? A linha daquilo que o Senhor tem, o propósito, né? Então, nós perdemos aquilo que nós poderíamos usar para fazer ser bênção na vida de alguém. Nós simplesmente abandonamos e o Senhor vai lá, tira de nós e dá para outra pessoa. Temos que fazer nossa parte, não é? Eu aprendi isso aí com uma vez eu pregando para 5 pessoas. Lembra dessa história? Lembro. Pregando para 5 pessoas. 2 estavam dormindo. Uma mexendo no celular. E as outras 2 eram da minha família. Então, eu não estava nesse dia, tá? Foi algo frustrante para mim. Foi, mas com aquilo ali Deus me ensinou algo. Pega essa visão. Que eu fui obediente ao Senhor. Eu fiz aquilo que Ele me pediu, mesmo não sendo da maneira que eu idealizei. Eu vou lá, vou pregar para 1000 pessoas. Não, mas eu fiz. Preguei, foi benção. Fiz a minha parte. Isso eu acho que é uma chave para a nossa vida. Descobrir o seu propósito, faça a sua parte. Amém. Porque é isso que Deus quer de você. Mais uma pergunta aqui. E eu acho que a gente já falou um pouco sobre isso, mas eu quero ouvir de você. Eu acho que fui eu que falei. E se o nosso chamado nos leva para algo que não queremos? E se Deus diz, olha, o seu chamado é isto, mas seus planos é isto. E aí? Eu vou deixar mais fácil essa pergunta. É fácil abrir mão dos nossos sonhos para viver um chamado de Deus? Não, não é fácil. E constantemente eu tenho orado, pedido ao Senhor para que os sonhos que eu tenho pro meu coração, no meu coração, estejam alinhados com o propósito que Ele tem para minha vida. E recentemente eu me vi em uma situação na qual eu tenho pedido muito ao Senhor para abençoar, não é? Esse sonho, esse projeto. E então eu cheguei numa situação que eu falei, meu Deus, isso é teu, esse sonho é teu, faça a tua vontade, abençoa para que dê certo. E graças a Deus eu tenho visto a mão do Senhor em relação a isso. E nesse dia em específico, eu tinha um ensaio marcado às 8 horas da noite. E era mais ou menos 7h40. Eu ainda estava fazendo aquilo, indo atrás desse objetivo, desse sonho, desse propósito que eu tenho no meu particular. E eu falei, meu Deus, tô tão cansada. Nossa, meu Deus. Eu falei, não, mas eu vou, porque eu preciso ir pro ensaio. Eu preciso ensaiar. Porque se eu estou dizendo que esse sonho é meu, que esse sonho é teu, que esse sonho que eu tenho é teu, e o Senhor está envolvido nisso e o Senhor tem me abençoado, como que eu posso te deixar de fazer a obra do Senhor? Então precisa estar alinhado. Se você tem um sonho que não está alinhado com a vontade do Senhor e você sabe que o propósito que o Senhor tem para você é outro, você tem que pedir para o Senhor levar o seu coração para aquilo que Ele tem sonhado para você. Porque às vezes a gente se prende em algo no nosso mundo achando que é bom, mas a gente sabe que os planos do Senhor, eles são sempre melhor. Então, às vezes a gente fica com medo de soltar aquela pequena semente da nossa mão, sem saber o que Deus tem reservado para nós, não é? Mas o Senhor, ele sempre tem algo muito melhor reservado para nós. Você já respondeu basicamente a próxima pergunta. Qual a maior recompensa de viver de acordo com o chamado de Deus? Acho que a recompensa é você ficar íntimo do Senhor, ficar sensibilizado com a voz, porque nós estamos aqui nessa terra de passagem, não é? E o nosso foco, ele precisa ser o céu. E então, a recompensa é saber que nós estamos fazendo a obra do Senhor, que a obra não está parando.
e que nós, no final, iremos ouvir o som da trombeta e iremos receber a nossa coroa para reinar com o Senhor. Amém. Amém. É muito interessante isso, porque o que você falou agora e anterior, porque não é fácil, não é? A gente. Eu acredito que nós, brasileiros, estamos aqui na Europa, largamos mão de muitos sonhos para viver o chamado de Deus. Eu consigo enxergar que estamos aqui com esse propósito, não é? Com esse chamado de levar o ID, Amém. de falar do amor de Deus. E não tem sido fácil, por quê? Porque a gente, além de deixar nossos sonhos, deixamos coisas valiosas para trás, que é a nossa família, que sonhos. Então, eu acredito que tudo isso Deus recompensa, como você falou. Estar próximo de Deus é a maior recompensa que a gente pode ter. Através de uma comunhão, através de viver, de se dedicar, como você falou, de abrir mão de cansaço, gostos e estar aonde Deus quer que a gente esteja. E que a gente possa continuar assim, Amém. sabe? Abrindo mão sempre daquilo que o mundo nos oferece para viver aquilo que Deus tem preparado para nós. Amém. E para que a gente possa encerrar, não tem aqui mais uma pergunta. O que você diz para aquelas pessoas? Porque a gente que vive no meio do evangelho sempre tem aquela pergunta: você já sabe o seu chamado? Não é? Você já encontrou o seu chamado? Você sabe para que Deus te escolheu? Sempre tem essas perguntas. E o que você pode dizer para aquelas pessoas que ainda não sabem o seu chamado? Como é que eu posso dizer? Entre aspas, porque o nosso chamado maior é falar de Deus, é viver para Ele, é estar na presença dEle. Esse eu acredito que é o nosso maior chamado. Mas nós temos, acredito que Deus tem chamados específicos, não é? Deus tem escolhido pessoas para cada área do ministério, da onde Ele quer que as pessoas sirvam. O que você tem a dizer para essas pessoas que ainda não se encontraram, vou falar assim, que ainda não se encontraram no seu chamado e que se encontraram agora, mas que a vontade de desistir é grande? Porque sempre tem isso. Então, tem duas perguntas, não é? Exatamente. Eu acho que, primeiro de tudo, quando você ainda não entendeu qual é o chamado que o Senhor tem para sua vida, é você orar a Deus e falar: Pai, coloca em mim, brota em mim o desejo por algo, não é? E eu acredito que o Senhor, Ele vai dar. Só que a gente também tem que estar muito atento aos sinais. Porque, por exemplo, eu amo cantar. Para mim, cantar é a melhor coisa da vida, não é? Eu amo louvar ao Senhor. E às vezes eu não sei, posso estar sentada lá no meu primeiro dia de culto e vejo uma pessoa a tocar um instrumento, por exemplo, e eu falo: nossa, que instrumento mais lindo, como aquilo soa bem. Aí já é um sinal de Deus. Aí é um sinal, porque como eu disse anteriormente, o nosso coração ele queima por algo, não é? Então você precisa ter a sensibilidade de ver para o que é que o seu coração está queimando. Se é para ministrar, se é para tocar um instrumento, se é para evangelizar, não é? Porque às vezes a gente está na rua e a gente, nossa, preciso falar do Senhor para aquela pessoa. Então a gente precisa ter essa sensibilidade de como o nosso coração está queimando e para onde ele está nos levando, porque é uma forma do Senhor estar nos direcionando. E a outra questão é sobre, às vezes, a gente querer desistir do nosso chamado. Nós Porque precisamos... no início de tudo, não é? No início de tudo vem aquela dúvida, aquele medo. E é exatamente essa pergunta que eu quero que você dê um conselho, na verdade. Ok. Simplesmente não pare, não é? Se você tem algo que talvez esteja claro no seu coração, é esse o propósito, simplesmente comece a fazer aquilo que você sente que é o chamado do Senhor para sua vida, porque se não for aquele o chamado, faça com medo mesmo, como eu disse, vai com medo, faça com medo, porque no meio do seu medo o Senhor vai transformar o seu medo em paz e você vai ser bênção na vida de alguém.
não é? E então, assim, eu acredito que o Senhor, ele vai revelar coisas grandes e ocultas que você ainda não sabe no seu coração. E ele vai te direcionar para o caminho que ele deseja que você vá. Então, mesmo com medo, mesmo com dúvidas, simplesmente faça, porque o Senhor, ele vai alargar os caminhos. E quando você menos esperar, você vai estar no meio do chamado para qual o Senhor te designou. Não é? Paulo, quando ele foi chamado, não é? Ele ainda era Saulo. Então, quando ele foi chamado, ele simplesmente ouviu uma voz o chamando. Não é? Saulo, Saulo, por que você me persegue? E então, a partir do momento que ele ouviu essa voz, ele conseguiu ter perspectiva de que tudo que ele estava fazendo daquele momento para trás, que era perseguindo o povo, estava errado. E os olhos dele se abriram e o Senhor mostrou para ele o que era o verdadeiro chamado para qual ele deveria seguir daquele momento em diante. Então, comece a fazer aquilo, né? Não estou falando para você perseguir os cristãos, não é isso. Mas comece a fazer aquilo que você sente que é o Senhor brotando no seu coração, porque em algum momento da sua vida, eu sei que Ele vai te chamar pelo nome e vai falar, vai por esse caminho. E ali você vai fazer obras maravilhosas, assim como o Paulo fez, né? Um grande apóstolo que levou a palavra, e é por causa dele que hoje nós estamos aqui conhecendo a palavra de Jesus. Um grande exemplo de chamado. Amém. E para encerrarmos, não é? Eu acho que essa é a palavra-chave que você falou, o medo. O medo é o maior aliado do inimigo para nos fazer parar. O medo tem um poder imenso sobre nossas vidas. Ele nos trava, ele nos faz entender que não somos capazes, ele nos faz entender que não vamos conseguir chegar em algum lado. Então a gente precisa entender que o medo não pode estar acima do chamado de Deus. A gente tem que ir mesmo com medo mesmo. Eu lembro logo quando eu me converti, o Senhor, a gente estava orando, não é? E o Senhor tocou no meu coração. Nunca tinha orado por ninguém. Vai lá e ora pelaquela pessoa. Eu dizia, eu não sei nem o que orar, eu não sei nem o que dizer. E o Senhor disse, vai lá e ora pelaquela pessoa. E eu fui lá, cheguei lá, orei em línguas. E depois eu fiquei com aquilo dentro da minha cabeça. Nunca mais eu faço isso. Eu acho que eu falei besteira. Eu acho que eu não sei nem o que eu falei. E depois de uns 6 meses, essa mesma pessoa veio até mim me agradecer pelaquela oração. Pois aquela oração foi uma chave na vida dela para que ela pudesse entregar a vida verdadeiramente a Cristo. Aleluia. Então ali foi uma resposta para mim que eu nunca posso perder para o medo. Eu tenho que estar sempre à frente dele. Amém. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Quando eu tenho convite para pregar, tenho medo. E eu digo, Senhor, a minha missão é ir até o púlpito. Chegar lá, o Senhor faz sua parte. A minha parte eu tenho certeza que eu vou vencer. Amém. O medo não vai me parar. Amém. Então é isso. Você que ainda não conhece o seu chamado, esteja em oração, intimidade com Deus, pois Ele vai te revelar o propósito que Ele tem para você, onde Ele te escolheu, a área que Ele quer te usar. Esteja íntimo de Deus. Não perca para o medo e esteja firme, pois você estando firme, o Senhor vai revelar a grandeza do chamado que Ele tem para sua vida. E para encerrarmos esse momento lindo, que você possa cantar um louvor para nós. Amém. Para que a gente possa encerrar esse nosso primeiro podcast. Amém. Glória a Deus. Eu não sei tocar muito bem, não é? Você sabe disso? Porque você fica escutando aqui, não é? Diariamente. Ela é humilde. Mas eu tenho tentado fazer com que a semente que o Senhor colocou, a única semente, não é? Se multiplique, não é? Então eu tenho aprendido aqui algumas coisinhas e eu espero que de alguma forma isso toque no seu coração. Amém? Então vamos lá. Não vivo pelo que vejo, eu vivo pelo que creio. Minha esperança
Vocês podem se tornar fã, mas eu sou o número 1. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que de alguma maneira Deus tenha abençoado a sua vida, Deus tenha tocado o seu coração em alguma área. E é isso. Não desistam. Vamos permanecer firme para vivermos as promessas e o chamado de Deus. Ficamos por aqui, nosso primeiro podcast. Outros virão e para isso comece aí a nos seguir se você gostou. Compartilha, manda para outras pessoas que iremos estar agora diariamente não, né? Vamos com calma. Mas sempre vou tentar toda semana trazer aqui um episódio novo com pessoas diferentes, trazendo um testemunho, trazendo uma palavra de superação, trazendo uma palavra da Bíblia para abençoar nossas vidas. Então, não fica de fora, contamos com todos vocês e tchau. A palavrinha-chave. Pega essa visão.